o segredo da vitória. Olá pessoal, vamos ao Salmo do dia, Salmo de número 108, vamos ler a partir do verso 9, diz assim: Moabe é a pia em que me lavo, em Edom atiro a minha sandália, sobre a Filístia dou meu brado de vitória. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará a Edom? Não foste tu, ó Deus, que nos rejeitaste e deixaste de sair com os nossos exércitos? Dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Com Deus conquistaremos a vitória, e ele pisará os nossos adversários. Então, esse salmo também é um salmo de Davi, e Davi vivia continuamente, um cenário de guerra. Ele estava sempre conquistando terras, ou ele estava se defendendo diante de inimigos que se levantavam, ou então ele estava atacando para ampliar o seu território. E muitas vezes o exército de Deus era um instrumento de Deus para Deus operar o juízo na terra. Então, cada vez que o povo de Deus se levantava e guerreava contra alguém e vencia esses, não acontecia que esses homens que estavam lá, eles simplesmente estavam sentados numa rede. Não, sem fazer o mal, somente fazendo bem. Não era assim. Muitos desses inimigos, eles faziam coisas terríveis. E como Deus é um Deus de justiça, ele também usava do seu exército na terra, que no caso era o exército de Israel, para operar o juízo, operar castigo contra aquelas pessoas que cometiam coisas terríveis, crucificavam outras pessoas, faziam pirâmides com crânios, porque eles faziam coisas terríveis com homens, com mulheres, com os viajantes que passavam pelas suas terras, enfim. Então chegava um dia que Deus levantava o seu exército e dizia: chega, é hora de operar juízo, vai lá e conquista aquela cidade, porque aquele povo tem feito muito mal. Então Davi se levantava e ele ia com seu exército. Só que aí Davi, no meio das guerras, agora ele começou a sentir falta de algo. Por mais que ele tivesse ali um exército completamente equipado, bem armado, Davi sentiu a falta de Deus no campo de batalha. Porque sempre que Deus ia à frente, sempre eles tinham vitórias. E esse é o segredo da vitória. O segredo da vitória está no nosso aliado. E eu não digo aliados, mas eu digo no nosso aliado, com A maiúsculo. Porque esse aliado na guerra que vai estar nos acompanhando, ele precisa ser Deus. Se Deus for o nosso aliado, sempre teremos êxito, sempre teremos vitória. Então Deus precisa ser o nosso aliado. Em cada projeto, em tudo que nós fazemos na nossa vida, isso tudo precisa estar dentro da vontade de Deus, dentro daquilo que é correto, daquilo que é justo, daquilo que a palavra de Deus orienta. Então, se Deus estiver ao nosso lado, como a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, Davi sentiu falta de Deus. E aí Deus brada lá do seu santuário, Deus começou a falar. E Deus diz assim: Moabe é a pia em que me lavo, em Edom atiro a minha sandália, sobre a Filístia dou meu brado de vitória. O que Deus está dizendo aqui? É óbvio que Deus ele não é sujo, pelo contrário, Deus é puríssimo, Deus é muito limpo, Deus é santo, em Deus não há sujeira. Mas quando ele diz que Moabe era a pia que ele se lavava, ele estava dizendo que quando ele ia para a guerra, ele fazia de Moabe, tanto Moabe como Edom e Filístia eram inimigos do povo de Deus, eram inimigos de Israel. E quando ele diz que Moabe era pia, era como se Deus estivesse na batalha, venceu os inimigos, e agora em Moabe ele ia se lavar do sangue dos inimigos, porque Deus venceu aquela guerra. E quando ele fala em Edom atiro a minha sandália, quer dizer que ele já venceu a guerra e agora ele iria descansar. E quando ele fala que na Filístia ele dá o brado de vitória, isso é como se lá na Filístia Deus iria comemorar a vitória que ele teve. Ou seja, tanto Moabe, Edom e Filístia eram inimigos que Deus iria arrasar, que Deus iria vencer. E Davi pensou: é isso que eu preciso é do Senhor no campo de batalha com a gente. E aí Davi então começa a perguntar: quem é que vai nos dar a cidade fortificada? Senhor, tu nos rejeitaste, o Senhor nos deixou, o Senhor não acompanhou mais os nossos exércitos na batalha. Davi sentiu falta. E ele diz assim: Senhor, dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem.
Então Davi deixa claro aqui que não basta apenas a ajuda dos homens. A gente pode ter amigos, a gente pode ter colegas, a gente pode ter irmãos, a gente pode ter uma rede, um network. Por mais que a gente tenha várias pessoas que são qualificadas, cada uma no seu setor, cada uma na sua área, muitas pessoas que possam nos dar um apoio diante de algo que Deus coloca em nossas mãos para a gente fazer, ainda assim, apenas a ajuda dessas pessoas é vã. A gente precisa de Deus, a gente precisa ser aprovado por Deus, porque se Deus não nos aprovar, o pior fracasso que existe é a gente ter sucesso naquilo que Deus reprova. Se Deus está te reprovando, não interessa se você é um sucesso, se você é rico, se você está tendo êxito naquilo que você está fazendo. Se Deus está te reprovando, a sua vida é um fracasso. Mas agora, se Deus está contigo, se você é aprovado diante de Deus, está vivendo uma vida de retidão diante do Senhor, de temor ao Senhor, a situação pode estar difícil, mas o que importa é ser aprovado por Deus, o que importa é a gente ter a companhia de Deus, e se Deus estiver com a gente, a vitória com certeza é garantida no final, ou até o final. E Davi diz, é inútil a ajuda do homem, ou seja, comparado ao Senhor, todo esse exército aqui é inútil, porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os que a edificam. E é uma oração que eu faço muitas vezes antes de pregar também. Eu uso esses textos, né, tanto da edificação da cidade, como de Deus vigiar, né? Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. A minha oração também é, Senhor, se o Senhor não estiver na mensagem, em vão prega o pregador. Então Deus precisa estar em tudo que nós fazemos, Deus precisa estar na nossa vida integralmente. A gente precisa reconhecer que nós dependemos completamente de Deus. Então, se Deus for o nosso aliado, nós vamos conquistar a vitória. Davi diz isso, com Deus conquistaremos a vitória e ele pisará os nossos adversários. Ou seja, com Deus conquistaremos a vitória, mas sem Deus não. Sem Deus não. Então, que Deus esteja na sua vida. Tenha certeza, certifique-se de que aquilo que você está fazendo é algo que Deus aprova. Certifique-se de que Deus é teu aliado e não o teu inimigo, não o teu adversário. Porque se com Deus nós sempre teremos vitória, se nós estamos indo contra Deus, com certeza a derrota é certa, porque Deus não perde as suas batalhas. Então, não seja um inimigo de Deus, mas seja amigo de Deus. Não seja um adversário de Deus, mas seja um aliado de Deus. Seja um cooperador de Deus, seja alguém que está fazendo aquilo que Cristo faria nessa terra, alguém que está fazendo aquilo que Deus gostaria que fosse feito. Então, qual é o segredo da vitória? O segredo da vitória é ter Deus como nosso aliado. Essa era a mensagem de hoje. Peço que você curta esse vídeo, ative o sino de notificações, compartilhe com alguém esse conteúdo. Peço que você deixe nos comentários aí o que você achou desse conteúdo, para a plataforma jogar o nosso vídeo para outras pessoas que ainda não nos conhecem. Vá até a descrição do vídeo e no comentário fixado no topo e clica no link aí, tem uma oferta especial, e se inscreva no nosso curso bíblico e teológico Fundamentos e aprenda de tudo na palavra do Senhor. Amplie o seu conhecimento bíblico, amplie a sua fé e tenha um outro nível de vida na presença do Senhor. Amplie a sua intimidade com o Senhor. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.